Nós estamos aqui na parte de trás do carro. Um funcionário nosso foi atingido por uma das bombas de gás lacrimogêneo, um cheiro muito forte aqui agora. Os torcedores recuaram, mas muitos continuam ainda atirando pedras. Essa situação do ônibus que nós vimos, eles já estavam falando aqui na porta que eles impediriam a entrada dos ônibus e a polícia precisou revidar. Eles continuam gritando palavras de ordem, trouxeram bandeiras, cartazes e continuam aqui na porta, Eduardo. Agora, Cristina, o que mais impressiona, a Cristina Scaff está falando ao vivo conosco, hein? O nosso cinegrafista chegou a ser atingido mais de perto e um auxiliar também por uma bomba de gás lacrimogêneo. Veja que os torcedores, eles se afastam a cada ameaça da polícia de avançar com bombas de gás. Você vê essa fumaça mais clara aí, é uma bomba de gás lacrimogêneo que foi lançada pela polícia por detrás desse portão, ou seja, por dentro ou do lado de dentro do CT do Corinthians. Cristina, explica pra gente uma coisa, esse já era uma possibilidade de confronto anunciada. Agora, a polícia não pode fazer nada aí, mesmo com policiamento reforçado, os torcedores parecem que desafiam a ordem pública? Exatamente, a polícia veio com toda a força para cá logo cedo, várias viaturas vieram para cá, inclusive da Força Tática, que é a força especializada da Polícia Militar. Mas todos permanecem dentro do centro de treinamento e continuam as bombas de gás lacrimogêneo aqui em sentido aos torcedores, porém, ao mesmo tempo, em sentido também aos jornalistas, porque nós estamos aqui misturados na porta de fora. O portão está fechado, nós não podemos entrar no centro de treinamento, normalmente a imprensa acompanha o treino. E aqui estamos todos do lado de fora. Os torcedores continuam reivindicando muito e permanecem aqui do lado de fora e querem entrar e continuam xingando o presidente do clube e todos os jogadores. Eduardo. Olha aí, armamento não letal utilizado pelos policiais. Ali você tem uma espingarda, uma espécie de uma escopeta ali, deu para ver mais de perto. Agora, Cris, será que o seu cinegrafista pode mostrar pra gente o local onde vocês estão? Tem mais jornalistas aí, né? Todos correndo risco, infelizmente. Exatamente, alguns jornalistas estão inclusive com máscaras, o cheiro é muito forte por aqui, as bombas continuam, vocês podem perceber pelo barulho. Vocês estão em cima de um caminhão? Eu estou aqui embaixo do caminhão, vou pedir para que o Wagner consiga mostrar, eu estou aqui ao lado dos torcedores, eles estão conversando aqui com a polícia, tentam negociar uma parada. Esse torcedor que está aqui do meu lado pede que a polícia pare de atirar. A polícia continua, permanece ali no alambrado, a gente pode ver. Tem um portão, tem uma parte com um muro de concreto e na sequência é um alambrado, Eduardo. Vocês podem ver todo mundo posicionado por ali. Cristina, por gentileza, deixa eu te pedir esse favor, se proteja, tá? Saia daí, por favor. A gente já teve demonstrações violentas da torcida demais já por um dia apenas. Por favor, saia daí. O cinegrafista está na parte de cima, a Cristina Scaff está lá embaixo. Você viu um momento em que várias pedras voaram contra o ônibus e quem estava no meio virou alvo. Você vai ver de novo a imagem. Olha, aí parecia que estava tudo bem, a torcida só gritava. De repente, uma chuva de pedras. E olha o tamanho do palco que um torcedor conseguiu arranjar, olha lá. E a gente não vê nenhum policial nesse momento, é um momento em que o ônibus chega ao local e nenhum policial ali por perto. A gente Você tem só um carro na frente. Dentro do CT, né? Do lado de fora, a polícia não está ali tentando evitar esse confronto aí com os torcedores. Imediatamente ao lado do ônibus estavam jornalistas, olha ali um deles, ó, protegendo a cabeça. Nesse momento, as pessoas ali fazendo o seu trabalho e sendo agredidas por esses torcedores aí, reclamando depois que o time perdeu. Isso foi agorinha há pouco e estas são imagens ao vivo, é o que está acontecendo agora. Centro de treinamento do Corinthians em São Paulo, situação tensa. Os torcedores agora chegaram mais próximos ao alambrado para tentar dialogar com a polícia. Infelizmente foram os torcedores que começaram apedrejando o ônibus do time. A Cristina Scaff continuou conosco, a gente ouve até a tosse de alguns jornalistas. É difícil falar num momento como esse por causa das bombas de gás lacrimogêneo. Cristina, a situação tende a se acalmar, na sua opinião aí? O que você está vendo agora? Cris Scaff, me ouve? Pois não, Eduardo. A situação tende a se acalmar agora ou não? A situação continua muito tensa por aqui. Os jogadores estão lá na parte de dentro do centro de treinamento, né? Chegaram nesse ônibus, como eu disse, por questões de segurança. E agora os torcedores voltam para o alambrado, como a gente está mostrando aqui para vocês. Continua um cheiro muito forte aqui, muitos jornalistas estão passando mal. Nós estamos distribuindo, inclusive, água aqui para muitas pessoas. Alguns estão com máscaras, porque o cheiro do gás lacrimogêneo é muito forte. Houve um pouco de negociação por parte de alguns torcedores, dos líderes, né, das duas torcidas organizadas que estão aqui. A previsão é que
que 1000 torcedores viessem para cá hoje. Essa era aquela batalha anunciada, como você mesmo disse. Ontem 50 vieram e prometeram que hoje viriam em 1000 pessoas de 2 torcidas diferentes. Eduardo. Bom, o fato é que a polícia já sabia disso, os corintianos chegaram a combinar pela internet, as redes sociais bombaram de informações sobre esse encontro hoje e muitos dos corintianos chegaram a dizer: nós vamos vingar agora o que não pudemos fazer no aeroporto. Agora os jogadores terão que ficar frente a frente conosco. O ônibus passou e a gente viu. Olha, a Cristina Scaff está lá se protegendo, é um pedido nosso, inclusive, para que ela não se arrisque num momento como esse, porque você não sabe quando você consegue dialogar com a torcida organizada, né? Às vezes eles não entendem o nosso trabalho, né, Patrícia? Essa Os é a ânimos exaltados, eles não querem mostrar essas cenas de violência que são lamentáveis, né, Eduardo? O esporte é uma coisa para unir, para mostrar saúde, não essas cenas que a gente tem visto nos últimos dias. A gente entende que a torcida está chateada com a saída da Libertadores, mas não é dessa forma que os protestos podem acontecer. E a gente vê essas imagens exclusivas do momento em que o ônibus do Corinthians com os jogadores chegam no centro de treinamento e é apedrejado pelos torcedores que aguardavam lá do lado de fora. Cerca de 1.200 pessoas estavam sendo esperadas e a gente não vê muito policiamento por lá, né, Eduardo? Não, mesmo não vi. Você tinha polícia, nós mostramos com a Cristina Scaff antes do ônibus chegar. Dentro do centro de treinamento e um carro da PM na frente. E agora você vê lá os policiais do lado de dentro, os jogadores já devem ter saído do ônibus. Hoje é dia de treino normal. Parece que Roberto Carlos e Ronaldo não foram para esse treino, ressabiados que são, inclusive, né? Sabiam que podiam correr algum tipo de risco. Quando voltaram do jogo lá na Colômbia, eles chegaram a descer em Campinas, no aeroporto, e não em São Paulo, para evitar o frente a frente com os torcedores. Mas a verdade é que a torcida organizada não está só desanimada, ela está revoltada e querendo fazer, digamos, justiça com as próprias mãos. O que não dá para acontecer, né? É uma coisa que você não pode aceitar no futebol, em qualquer tipo de esporte, né? Inclusive, nós mostramos imagens ao vivo aqui. Você viu a agressão ao vivo, com imagens exclusivas da Rede Record. A Cristina Scaff, a gente ouve, está conversando ali com a equipe atrás, a voz da Cristina mudou. Nossa equipe foi atingida por uma bomba de gás lacrimogênio agora de manhã. Outros jornalistas foram apedrejados também. Acabaram sendo atingidos por pedras. Eles estavam ali na direção do A imagem ônibus, que nós vimos, e a Cristina Scaff está me ouvindo, a imagem que nós vimos aqui do estúdio foi impressionante. Parecia uma chuva de papel picado. A quantidade de partículas que foram para cima do ônibus, mas era pedra. Pedra que quebrou vidro, inclusive, né, Cristina? Exatamente, Eduardo, porque todo o chão aqui na região, na frente do centro de treinamento, é feito de pedrinhas. Uma mistura de gramado com essas pedrinhas muito pequenas. E eles se armaram sem que a gente pudesse perceber com essas pedrinhas. É assim que o ônibus dos jogadores apareceu por aqui, eles começaram a tirar essas pedrinhas. E logo na sequência já veio o revide por parte da polícia, Eduardo. O chamado cascalho, então, né? Quer dizer, os torcedores encheram as mãos disso, e você vai ver de novo na imagem da Rede Record. Isso faz menos de 10 minutos, nós acompanhamos ao vivo. O ônibus ainda parou, gente, imagine, esperaram o portão abrir, olha o risco que eles correram, olha o risco, olha quanta pedra. E nessa o jornalista, repara no jornalista do lado direito aí, ó, fotógrafo, baixou a cabeça, protegeu a cabeça. Fomos apedrejados, trabalhando agora de manhã em São Paulo, essa que é a verdade. Nós e o ônibus do Corinthians. E agora, depois da agressão, aí está a torcida organizada do Corinthians tentando conversar com a polícia. O que eles querem agora? Querem entrar? Primeiro eles precisam conversar e depois agir dessa maneira, né? Não tem que conversar primeiro, violência não dá para aceitar. E a gente vê que a polícia neste momento já recuou um pouco, está lá dentro, parece que os ânimos já estão menos exaltados, né? Mas os torcedores ainda continuam lá do lado de fora e a gente espera que acabem com essa confusão o mais breve possível, né, Eduardo? O pior, Patrícia, é que amanhã tem um clássico, né? Corinthians e Palmeiras, o que é que sai desse jogo? Essa é que é a pergunta, né? O policiamento já está reforçado, será ainda mais reforçado depois das cenas que a Rede Record mostra ao vivo para você. Tensão em frente ao centro de treinamento do Corinthians em São Paulo. Os torcedores, os mesmos que já foram para o aeroporto, tentar conversar, na verdade tentar bater, né? Em alguns jogadores. Eles querem revidar na saída do avião, né? Agora agrediram, partiram com pedras e paus para cima do ônibus com a delegação do Corinthians. Os jogadores estão lá dentro, não sei com que cabeça, com que ânimo vão treinar agora. Eles estão sendo perseguidos pela torcida do Corinthians. É porque, na verdade, eles precisam apoiar o time, né? E não agir dessa maneira que deixa os jogadores ainda mais assustados, mais pressionados e entram desestabilizados dentro do campo. Num jogo aí importante agora contra o Palmeiras, é um clássico aqui em São Paulo.
e é preciso agir de maneira diferente se eles querem que o time vença. Não é Olha, dessa forma que eles vão conseguir isso. Você continua vendo essas imagens ao vivo, de muita tensão, e nessas horas é bom lembrar, né? Aconteceu ao vivo, você vê aqui na Record. Aconteceu em tempo real, as imagens da Record mostram para você como nesta cena. Imagem exclusiva. A gente vê que a viatura da polícia passa, né? Os torcedores esperam a viatura passar e depois o ônibus é atingido aí por muitas pedras e torcedores enfurecidos. E eu quero lembrar você que se surpreendeu junto com a gente com essa cena que mostramos ao vivo, estamos repetindo agora para você no centro de treinamento, que o Esporte Fantástico daqui a pouquinho mostra tudo isso e repercute a cena. Como é que tudo isso pode acontecer um dia antes de um clássico?